Boa tarde, gente. É Zilma Bernardi, a dona deste canal. Ela estava quieta demais, trazendo uma novidade para vocês. Novidade não, pera aí, entre aspas. Eu não sei se vocês lembram. Eu gosto muito da pastora Valdirene. E a pastora Valdirene e o pastor Carlos Alberto tinham dito que ia ter alguma coisa ia acontecer lá dentro de Brasília. Eu não sei se é no Senado, se é onde fica o presidente, eu não sei. Elas só sei que elas tinham dito, tinham dito que ia haver morte. E que ia descer um político, eles estavam vendo um caixão, um político que muita gente ia chorar por ele. Aí ficou aquela pergunta no ar. Será que é o Bolsonaro? Será que é o Lula? Ficou aquela questão. Mas isso já falou, a perder de tempo. Já até esqueceu essa profecia, porque eles falaram aquilo que o Senhor mandou, acabou. Eles continuaram com a vida, com essas coisas, tudo que está acontecendo, e Deus vem usando os vasos e tudo bem. Tá. Agora eu tava vendo aqui as coisas do YouTube. Eu vou até anotar, porque tem que anotar, gente. Tem que anotar, porque o blá blá blá, 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 não dá certo. A Vitória Fernandes falou que o Lula vai morrer. Ô, Vitória, até eu vou. Até você vai. Te contaram, não? Não te contaram que você vai morrer? Tu virou semente? Até a semente morre para outra. Até a semente morre para dar vida para outra fruta nascer, outra coisa. Te contaram, não? Gente, ela não sabe que ela vai morrer, não. Morrer todos nós vamos, Vivi. Você não falou nenhuma novidade. Agora, ela falou porque Deus mandou ela falar. Eu tô falando porque eu ouvi ela falar, viu, gente? Deus não me mandou falar nada, não. A Vitória falou que o Lula vai morrer. E não vai demorar muito tempo, não. Ela determinou que é rapidinho. Sabe por quê que ele vai morrer? Porque ele falou demais. Ô, Lula, por que você não ficou quieto? Vitória Fernandes falou que você vai morrer. Sabe por que ele vai morrer, gente? Ele falou demais. Ele vai morrer para as pessoas verem que Deus é Deus. Que Deus manda ele se converter. E se ele não se converter, porque mesmo se ele se converter, ele vai morrer. Então, convertido ou não convertido, ele vai morrer. Mas Deus mandou ela falar para ele se converter. Ela falou que ele segue várias coisas, é a maçonaria, é espiritismo, ele segue essa receita toda. Então, ela falou aí, estão sendo pesado na balança. Ela disse que está sendo pesado na balança tudo isso aí que ela segue. A maçonaria. Ele segue a maçonaria e que ele tem que se arrepender. Que tomara que antes que ele morra dê tempo dele se arrepender, né? Porque Deus não vai perdoar ele, não. Dele ter falado, não. E o que ele falou assim que Deus está tão irado? Ela disse, porque ele falou da igreja. Ele falou dos vasos, ele falou das pessoas que pregam, as pessoas que falam a verdade. Ele falou do povo de Deus, e Deus ficou zangado. E por Deus ter ficado zangado, Deus não vai perdoar ele. Embora a palavra de Deus fala que é só a gente perdoar, pedir perdão. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. É sempre. O Senhor nos perdoa porque é misericordioso. Mas ela falou que ele não vai perdoar ele. Então ele vai descer à sepultura, mesmo que ele se arrependa e peça perdão a Deus de coração, Deus não vai. Por quê? Porque ele falou da igreja. Ele falou que essa doença está aí na terra é somente por causa das igrejas. Se não tivesse as igrejas na terra, não tivesse os cultos, não tivesse nada, nem missa, nem nada, não tinha doença nenhuma. A doença veio só por causa que nós oramos, viu, gente? Ai de nós não orar, não. A gente ora, a gente passa por tanta peleja, né?
Mas não desistimos, porque nós confiamos no Senhor. E se a gente não orasse? Então ela disse que ele falou que, tipo assim, que nós não somos muito bem abençoados, não, somos malditos, que nós, é por causa de nós, né, que oramos, que essa doença tá aí. Não é por causa de ninguém, não, é por causa da gente. Aí, a doença adoeceu a terra. Ela falou também que o Senhor está muito irado, porque estão mexendo nos vasos dele. Falou mal dos vasos dele. Então o Senhor não vai perdoar ele. O Senhor vai pegar ele. E muito menos se ele se arrepender. Ele pode se arrepender que não tem jeito, não, é morte mesmo. Aí ela falou, que Deus Todo-Poderoso peleja na igreja. Se tocar no vaso do Senhor, não tem mais volta. Ó, e falou mais ainda, ó. Se o Lula, ó, porque ela tá falando do Lula, né? Se o Lula, bem, se Deus vai pegar ele, não vai perdoar ele se arrepender de coração. Porque falou dos vasos dele. Aí, porque ele é maçom, ele tem pacto com chifrudo. Eu falo, não, gente, eu tô copiando o que ela falou. Aí, o que vai acontecer? Ele não pode se arrepender, porque Deus não vai aceitar o perdão dele. O pedido de perdão, mesmo que se ele se arrependa. E a palavra de Deus fala que Jesus perdoa 70 vezes 7. Né? E ela falou que Jesus não perdoa, não. Aí ele falou, mesmo que ele lançar sobre ela uma maldição, não vai ser sobre ela. Entende isso aí, gente? Me ajuda a esclarecer. Ela disse que mesmo que o Lula, que ele é maçom, se ele lançar uma maldição sobre ela, não vai ser sobre ela, não. Sabe por quê? Vai ser sobre Deus, sobre Jesus. Que ele vai lançar uma maldição de Jesus. Sabe por quê? Porque ele é serva de Jesus. Então, a partir de hoje, se você falar mal dela, você está falando mal de Jesus? É isso? É isso que ela quer dizer? Ela diz que ela é um vaso do Senhor ungido. Ai de quem tocar, ai de quem falar. Qualquer palavra de maldição sobre ela, porque ela falou assim, vocês ficam me imitando assim, blá, 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 vocês vão ver, porque vocês falam de mim, não é de mim que vocês estão falando, não, é de Jesus. Bem, eu tô falando dela, gente, tô falando de Jesus, não. Porque Jesus é santo, é soberano, é poderoso. E Jesus, ele perdoa todos aqueles que se arrependem de coração. Se ele aceita os marginais, os traficantes, os homicidas, se ele aceita eles quando eles se arrependem de coração e faz ali nascer um vaso novo, um homem ungido, isso não, eu creio que não vai acontecer, mas se o Lula se arrepender de coração e pedir perdão a Deus, Deus perdoaria ele. Deus ia fulminar ele por causa disso, porque ele está falando da igreja, ou que ele vai tacar alguma maldição nela. Ô Vitória, você está com medo da maldição, do feitiço, ou da bruxaria, ou dos bodes lá da maçonaria que o Lula serve? Você falou que ele é maçom. Eu não sei nada da vida do Lula. Eu vejo lá ele na igreja, eu vejo na igreja evangélica, eu vejo na igreja católica. Agora, na maçonaria eu nunca vi, não. Mas você falou no seu vídeo aí que ele é maçom. Ele tem pacto com o Boizebu. Com o Boitatá, Boizebu, sei lá o que. E você disse que quando lançarem sobre você maldição, não é sobre você, não. A maldição vai cair sobre quem? Vai cair sobre o Senhor Jesus. Onde que alguém tem poder de jogar maldição com o Senhor Jesus, Vitória? Acorda, mulher. Acorda. Jesus é santo, é poderoso, El Shaddai. Ninguém pode fazer isso com Jesus, não. Até o diabo tentou fazer isso, mas se deu mal, porque Jesus é poderoso. Agora, quando chega uma pessoa na plataforma e fala que o ex-presidente ele vai morrer
Isso todos nós sabemos. Até falei pra você, vou falar de novo. Você não sabia que você vai morrer também, não? Eu vou. Você vai. A irmã Kátia vai. O irmão Eric vai. O irmão Otto vai. O Januário vai. Porção de gente vai morrer. Não vai ficar ninguém aí, não. Vai todo mundo. Um atrás do outro. Na hora que tivermos que ir. Nós não vamos antes, porque nós pegamos os seus frases, as suas palavras que você fala aí, e você mesmo falou que você fica fazendo blá, 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 que as pessoas estão pegando isso de você. Aí você fala assim, não adianta lançar maldição, não feitiçaria pra mim não, sabe? Porque não é contra mim que vocês estão lançando, estão lançando contra Jesus. Olha, Vitória Fernandes, eu fui espírita por muito tempo. Se uma pessoa riar um despacho pra você, é pra você mesmo. Não é pra Jesus não, é pra você mesmo. Se eles matarem lá um bode, oferecer o sangue do bode, é pra você mesmo, não é pra Jesus não. Então, ó, se você não tem, como é que fala? Se você não tem vara, não cutuca o bicho com a vara curta, viu? Aí você fala que o homem vai descer, porque o homem falou mal da igreja, e eu já tinha escutado essa profecia há muito tempo, que vai realmente descer alguém lá, um político, mas a pastora Rosilene não falou quem era, nem o pastor Carlos Roberto, e disse que muita gente ia chorar. Aí ficaram naquela época perguntando assim, será que é o Lula? Será que é o Bolsonaro? O pessoal ficou perguntando mesmo. Eu escutei, Deus falou que vai descer, Deus é que manda. Deus manda descer, Deus manda subir, Deus manda tudo. Tudo é Deus que manda. Então eu não duvido de Deus, eu não brinco com o nome de Deus, eu não desacredito. Se Deus falar pra mim, se Deus falar pra mim, se uma sogra lá em cima daquela torre pula, se Deus falar comigo, eu faço. Porque eu confio em Deus. Eu fecho meus olhos e ó, Deus cair. Agora, eu não tento Deus não. E eu nem compro briga com os outros, ou falo dos outros, e me escondo atrás do Senhor. Porque é o que você está fazendo. Você profetizou a morte do homem, diz que Deus mandou, fala. Ó, quando Deus manda falar, eu até tenho medo de falar. Mas você não tem, não. Você mandou, ó, que Deus mandou falar que o presidente não. O Lula, o ex-presidente, vai morrer, ele vai descer a sepultura. E ele falou. E ele falou, né, que ela falou que Deus mandou ele se converter. E mesmo que ele convertido for, Deus não vai perdoar ele. Que Deus é esse? Deus é amor, é misericórdia. E se a gente se arrepender de coração, de verdade, não é arrepender de mentira não. Se a gente se arrepender de coração, Deus perdoa a gente. Deus é bom e misericordioso. Ele perdoa a todos. Por isso que as pessoas naquele tempo perguntaram, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? O Senhor falou, 70 vezes 7. É sempre. Porque nós somos falhos. Eu não sou PT, eu não sou Lula. Eu votei no Bolsonaro. E eu não costumo falar mentira, não. Votei mesmo. Agora, eu não desejo a morte de ninguém. E nem digo assim para você, se ele se convertesse, se ele se arrependesse de coração, se ele devolvesse tudo aquilo que ele tirou, e se ele se entregasse a Jesus de corpo e alma, o Senhor perdoaria ele e iria para o céu. Era mais fácil ele ir para o céu do que você, que está julgando o homem, que está condenando o homem, e está dizendo que Deus falou aquilo que Deus não falou, porque Deus não falou que não ia perdoar ele. Se Deus, ele nos ensina a perdoar, e a gente já pergunta, Senhor, quantas vezes? 70 vezes 7, sempre. Então, se ele se converter, se ele mudar de vida, se ele de repente mudar, ele não tem perdão, não? Você diz que não tem, mas eu digo que tem. Porque Deus é um Deus de palavra. A palavra de Deus não volta atrás. Se ele nos ensina uma coisa, ele vai fazer outra? Se ele nos ensina que nós devemos perdoar o nosso irmão, quantas vezes? 70 vezes 7, sempre. Ele que nos ensina, ele não vai fazer, ele é exemplo. Né? Tudo bem. Aí você vem cá dizer que o homem é maçom.
Aí você vem dizer para ele que Deus está irado porque ele está falando contra a igreja, contra os irmãos. E Deus não está irado com você, não? Que está entrando na plataforma falando isso, falando aquilo, que você tem um anjo Misael, um Alunel, um Salunel, sei lá o que você vai no inferno, fica um dia no inferno, um dia você fica no céu, e que você passeia nas nuvens, numa carroça, junto com os anjos, com os anjos que vai no céu. Isso é de Deus? Você fala que conversa com Deus e tudo mais, que quando você está sumido aí, uma hora você está no céu, outra hora está no inferno. A Bíblia ensina isso a gente? Isso é de Deus? Você também está brincando com a palavra de Deus. Então não julga para não ser julgado. Não condenas para não ser condenado. Se você fala tanta besteira de Deus, se você fala tanta coisa que Deus manda falar, que Deus não mandou, aí você veio falar. Aí você falou que Deus não vai perdoar, que ele vai morrer e que ele é maçom, mas não adianta ele fazer feitiço pra você, não. Porque não é pra você que ele tá fazendo, não, é pra Deus. Se ele fizer, é pra você mesmo. Se o maçom, o espírita fizer, é pra você mesmo, não é pra Deus, não. É pra você. Aí você tá querendo se esconder atrás de Deus? Se você realmente confia em Deus, a palavra de Deus fala que a gente pode beber veneno, que a gente não vai morrer. A gente pode tocar numa serpente e ela não vai picar. E se a gente andar correto com o Senhor na palavra, aí, minha filha, não precisa ter medo de nada, não. Agora, enquanto viver usando a plataforma para falar mentira em nome de Jesus, falando aquilo que Deus não falou e fala que Deus falou, aí é perigoso. Aí eu tenho medo de colocar o nome de Deus e falar aquilo que Deus falou, que Deus não mandou falar. Então, vocês vivem aí na plataforma falando isso, falando que tá passeando de trenó, que uma hora Deus lança vocês no inferno, uma hora vocês passeiam com Deus no céu, que aí é igual hotel. No final de semana, você some, no final de semana você tá no inferno, como se fosse um passeio. No final de semana você tá no céu. Aí isso aí tá na palavra, né? Isso aí você pode fazer. Julga os irmãos. Aí você pode fazer. Ah, você tem intimidade com Deus? Pode. Aí você não vai pro inferno, não. Ou você não vai ser julgada, não. Só os outros, né? Fica esperta, garota. Ouve a voz de quem... Preste atenção à voz de quem você está ouvindo. E para com isso, de ficar falando aquilo que Deus não mandou você falar. Essa profecia que você está falando aí, que vai descer a sepultura, é velha. A pastora Valdirene já falou séculos. O pastor Carlos Alberto já falou séculos. E tem outro pastor que já falou séculos. Ele só não falou quem ia descer por sepultura. Eles falaram assim: vai haver um reboliço lá em Brasília, lá com aqueles homens da capa preta, lá com os políticos, vereador, e vai descer a sepultura. Eles viram um caixão. E que umas pessoas iam chorar. Aí ficaram assim: será que é o Lula? Será que é o presidente Bolsonaro? Foi só isso que falaram. Eles não deram nome, aí você já deu. Então, gente, a Vitória Fernandes está falando que aquela profecia lá atrás, que o pastor Carlos Alberto, que a pastora Valdirene e outro pastor falou que iam descer a sepultura um político, que o povo vai chorar, Deus falou para ela que é o Lula. E não adianta ele pedir perdão, não. Nem se converter, porque Deus não vai perdoar ele. Não sou eu que estou falando nada, é ela que está falando. Como ela pode tomar decisão por Deus? Se Deus fala, se a gente se arrepender dos nossos pecados, de coração, e pedir perdão ao nosso irmão, Deus, e pedir perdão, Deus, a gente pergunta assim: quantas vezes nós devemos perdoar? Ele fala assim: 70 vezes 7. É sempre. Porque se não fosse, nós estávamos fulminados, porque a gente peca todo instante, toda hora, todo segundo, e a gente fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei, eu errei, me perdoa. E Jesus perdoa. Então como que você pode dizer que Jesus não perdoa? Ele perdoa. Então é melhor também tu ficar de olho. E ó, ouvido atento. Porque você não pode dizer aquilo que Deus falou, se Deus não falou. É Zilma Bernardi ficando por aqui? Tendo que vir falar, né, gente? Porque eu nem gosto de falar isso, né? Tô pegando as manhas dos irmãos. Porque é tanta baboseira que essa menina fala, que agora ela já tá matando o Lula.
Mas tá com medo da macumba dele, que falou assim, da maçonaria, porque ela vai se esconder. Porque não, se ele fizer, não é para ela que vai pegar, é para Jesus. É para Jesus. Quer dizer, faz para ela, mas não pega nela não, pega em Jesus. Ô Jesus, tenha misericórdia. É tanta palhaçada, é tanta ignorância. Só o Senhor mesmo, Senhor. Só o Senhor mesmo. Senhor, limpa essa plataforma. Tenha misericórdia. Tira esses falsos profetas, as falsas mulheres dessa plataforma. Senhor, faz a limpeza que o Senhor falou que ia fazer, Jesus. Porque a gente está cansado de vir ver, ouvir falar essas coisas. E tem que vir falar, Senhor. O Senhor não precisa que ninguém defenda o Senhor, mas a gente tem que vir falar daquilo que o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7 é sempre. E a mulher vem dizer que não, que o Senhor mesmo falou aquilo que o Senhor não falou. Tenha misericórdia da alma dela, Jesus. Tenha misericórdia da alma dela. Gente, eu vou ficando por aqui, porque a Vivi não acha que não vai morrer, não. Porque ela falou que o Lula vai morrer. Só ele vai morrer. Ela não morre, não. Eu não vou morrer, não. Eu vou. Não vejo a hora. Tenho procurado fazer as coisas certinho pra mim, ó. Partir pra cá. Isso aqui não tem nada pra ninguém, não. Eu não tiro a minha vida porque eu conheço a palavra de Deus, né? Mas tô esperando no Senhor a hora que ele disser que é a minha hora. E na hora que ele disser que é a minha hora, eis aqui, Senhor. Aí ela não. Ela disse que ele vai morrer. Mas ela vai ficar pra ser bem. Ou ela vai ficar lá com Misael, lá no Nel, sei lá quem é lá, porque ela viaja mesmo pro céu, pro inferno, né? Aí ela vai ficar lá com eles lá pro céu, ela não vai poder ir, né? Então, é pra vocês analisar, pra vocês escritos analisar, da Vivi Fernandes. Ela dizendo que Deus não perdoa. Nem se ele se converter. Nem se ele abrir o coração dele. Esse não é Jesus de Nazaré. Esse não é Jesus, eu sou. Esse não é o Manuel. Que não é ensina a amar, a perdoar, ensina a estender a mão. Mas esse que ela diz que serve, é esse Deus que ela se serve, ele é vingativo. Ele não perdoa, não. E não adianta mandar macumba pra ela, não, viu, gente? Porque pega a macumba, o Senhor protege ela. Aí vai lá pro lado do Senhor. O Senhor é o Senhor dela, né? Não é o nosso Senhor Jesus Cristo, não. É Zilma Bernardes ficando por aqui, com cada história. Só a Vivi Fernandes mesmo. Eu fui, hein, gente? Cuidado, hein, irmão Érico. Ô, Cátia. Ô, Januário. Cuidado, hein? Otton. Vivi Fernandes falou que Lula vai morrer. E ela não sabe que ela vai morrer também, não.